Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Nesta aula, vamos tratar dos cuidados e orientações que envolvem o resgate de animais silvestres e domésticos impactados por ocorrências de incêndios florestais. Meu nome é Rafael Frigério, sou geógrafo com especialização em gestão ambiental, integrante da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental, a DPFA da CEMIL, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Estamos aqui hoje com especialistas na gestão de fauna silvestre e fauna doméstica no âmbito do Poder Público Estadual. Pela Diretoria de Defesa e Saúde Animal da CEMIL, contamos com a participação da diretora Rebeca Politi e pela Diretoria de Biodiversidade e Biotecnologia da CEMIL, temos a representação da Liliane Milanello e do Bruno Petri. Antes de darmos início às abordagens que preparamos para a aula de hoje, peço a gentileza de que a Rebeca se apresente para o público que nos acompanha. Oi, bom dia a todos e a todas. Eu sou a Rebeca, sou médica veterinária e hoje atuo como diretora de bem-estar animal aqui da CEMIL. A nossa diretoria atua principalmente com o programa de controle populacional de cães e gatos e com o programa Meu Pet, que constrói clínicas veterinárias para atendimento gratuito desses animais. Obrigado, Rebeca. Passo agora, então, para a Liliane Milanello, para que também faça aí uma apresentação inicial para quem nos acompanha. Olá a todos. Eu sou médica veterinária de formação. Atualmente, eu sou coordenadora de gestão de centros de triagem da Diretoria de Biodiversidade e Biotecnologia, da CEMIL. Obrigado, Liliane. Peço igualmente que o Bruno Petri também se apresente aqui para os que nos acompanham. Bruno. Tudo bom? Meu nome é Bruno Petri, eu sou médico veterinário e trabalho no CETA São Paulo, que fica dentro da DBB da CEMIL também. Ótimo, Bruno. Então, vamos lá, né? Vamos dar início aos pontos de abordagem que estão previstos aqui para essa aula. Conforme estamos tratando ao longo das aulas desse curso de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais no estado de São Paulo, o governo mantém, desde 2010, o Sistema Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, a denominada Operação São Paulo Sem Fogo, em um arranjo de reunião de esforços que envolve as instituições do Poder Público Estadual que atuam com essa temática, com um plano anual de trabalho definido em um comitê executivo, coordenado pela CEMIL, na figura da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental, a DPFA, com 4 linhas principais de atuação: a prevenção, o controle, o monitoramento e também o combate. Nas ocorrências de incêndios florestais de grandes proporções, os protocolos para atendimento e resgate de fauna impactada são fundamentais e, por isso, nessa aula nós vamos tratar dos detalhes que envolvem esse cenário, primeiro no que se refere aos animais silvestres e, na sequência, quanto aos animais domésticos. Então, para iniciar aqui esse nosso momento aqui de referências, orientações e informações, por favor, Liliane, o que a população deve fazer ao encontrar um animal ferido ou acuado fora do seu habitat natural, em situações causadas por ocorrências de incêndios florestais? Olha, Rafael, a gente orienta que a população comum nunca mexa em um animal silvestre que ela julgue que está ferido ou acuado. É muito importante que sempre seja acionado um órgão competente. Por que a gente não deve mexer num animal, uma pessoa não treinada não deve mexer num animal silvestre machucado, acuado, vitimado? Porque ele pode estar com muita dor e atacar essa pessoa, morder, arranhar. Ele pode já ter uma doença infecciosa e, por isso, acabou sofrendo um acidente, se envolvendo num acidente com fogo, e isso tem um potencial zoonótico, essa pessoa acabar adoecendo. Então, a gente sempre recomenda que ninguém que não é treinado mexa num animal silvestre. Deixa ele quietinho e acione imediatamente um serviço especializado. É importantíssima nessa orientação de acionar, né, aqueles que respondem, né, por essa temática e que a gente não sai aí tomando atitudes ou providências, querendo resolver, mas na prática a gente pode acabar ocasionando aí alguns problemas, né? Então sempre importante essa orientação. E na sequência, né, nessa linha, quem pode fazer o resgate de animais silvestres vítimas de incêndios florestais? Atualmente, quem pode fazer o resgate desses animais é a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros, algumas polícias guardas municipais, equipes que têm autorização de manejo emitidas pela CEMIL podem fazer esse resgate.
Alguns municípios vão ter serviços especializados, isso também vai variar de município para município, mas, no geral, a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros e as guardas municipais e equipes que têm autorização de manejo vão poder fazer. Nas rodovias também existem os operadores de rodovia, né, que podem fazer as rodovias concessionadas ou aquelas administradas ainda pelo Departamento de Estrada e Rodagem. Acho que demos aí com clareza a referência daqueles que têm né, competência para fazer esse tipo de ação, essa ação de resgate, mas sempre bom lembrar que, né, todo e qualquer apoio, né, deve se dar mediante, né, autorização do comando da ocorrência, né? Então, quando a gente fala de ocorrências de grande porte, a gente sempre vai ter a figura do Corpo de Bombeiros, né, fazendo a coordenação, né, dos trabalhos de combate, né, envolvendo as suas distintas vertentes, né, em unidades de conservação. A Fundação Florestal também tem uma importante atuação nesse sentido, mas eu digo isso especialmente pela experiência que a gente tem, né, com algumas ocorrências de grande porte, emblemáticas, em que muitas vezes, por exemplo, o apoio de voluntários acaba trazendo problemas para aqueles que estão fazendo a condução dos trabalhos, né? Aqui você trouxe figuras, né, entes, instituições que já têm nessa autorização, as próprias equipes que devem contar com uma autorização válida, né, de manejo, né? Mas sempre importante, quando esse apoio se der, que exista uma primeira interação com o comando da ocorrência, até para entender o que já está sendo feito, né, e que a gente possa evitar, especialmente quando a gente fala dos voluntários, que sempre são muito bem-vindos, mas que a gente tem um comando, né, para essa atuação. Tudo bem, Liliane? E na sequência, né, nessa linha de, né, instituições que podem, né, que têm essa competência para o resgate, para onde são enviados os animais resgatados e impactados pelo fogo nessas ocorrências de incêndios florestais? É exatamente isso que você falou. Quando o animal é resgatado, vitimado, então esse animal teve aí a participação da Polícia Ambiental no resgate, a Defesa Civil, como você falou, sob a coordenação, isso é muito importante mesmo, porque, como você comentou, só reforçando, de que os voluntários, especialmente quando a gente fala de animais, existe um apelo muito grande da ideia, da necessidade de fazer aquela intervenção por pessoas comuns o mais rápido possível. Mas é muito importante que haja um comando, que haja os critérios de serem feitos. Então, depois que a Polícia Ambiental, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros ou a Guarda Municipal, um agente de um parque estadual, resgatou esse animal, ele tem que ser encaminhado preferencialmente para um centro de triagem de animais silvestres. Centro de triagem e reabilitação de animais silvestres, chamados CETRAS. Esses lugares, os CETRAS, são locais preparados para receber animais silvestres. Existem equipes de veterinários, biólogos, tratadores de animais, que são especializados no atendimento dessa fauna silvestre. Então, eles sabem conduzir as especificidades de cada grupo animal. Então, imagina que existe uma gama muito grande de animais, aves, mamíferos, répteis. Todos eles têm especificidades no atendimento, na medicação, no pronto atendimento. Então, os centros de triagem são os locais preferenciais para recebimento desses animais. No futuro próximo, algumas clínicas veterinárias serão cadastradas pela CEMIL para fazer o primeiro atendimento especial, onde os centros de triagem sejam mais distantes. Mas isso ainda estamos em fase de elaboração dessa normativa para cadastramento de algumas clínicas que possam fazer um primeiro atendimento emergencial para, na sequência imediata, ser transferido para um centro de triagem. Né, esse papel dos CETRAS, né, um grande trabalho aí desenvolvido já há algum tempo, e importante ter esse cenário aí também de capilaridade, né, com essas clínicas, para que a gente possa, né, quando necessário, sempre esperamos, né, que a gente não precise desses aparelhos, né, que eles estejam mais relacionados a outras situações, mas nesse contexto, como a gente vem batendo nas aulas do curso, de mudanças climáticas, de clima mais severo, de temporadas de incêndios mais intensas, né, sempre importante, né, esse papel que os CETRAS desempenham para o atendimento dessa fauna aí silvestre impactada, né. E quantos são e onde estão localizados os CETRAS no estado de São Paulo, né, esses aparelhos aí tão importantes para esse atendimento aí da fauna silvestre? Rafael, são 30 centros de triagem cadastrados no estado de São Paulo, sendo que 24 podem receber esses animais vitimados por incêndios.
porque outros 6 são exclusivamente marinhos, estão ali na costa. Deixa claro que centros de triagem são empreendimentos de fauna autorizados pela CEMIL para receber, tratar, marcar, fazer a reabilitação quando necessário e destinar animais silvestres, tá? Esses centros de triagem eles estão espalhados ao longo do estado, então existem no interior, existe em Ribeirão Preto, existe em São Paulo, alguns, no Vale do Ribeira, no Vale do Paraíba. Então, sempre precisam de mais centros e a CEMIL está em busca de parceiros e de implantação de novos centros de triagem para poder essa malha abranger todo o estado, mas atualmente temos 26 que podem receber esses animais silvestres vitimados. Liliane, e quais são as situações que envolvem, né, a necessidade de um resgate de um animal silvestre, para a gente trazer aqui para quem nos acompanha aqui na aula? Essa é uma pergunta bem interessante, porque, por incrível que pareça, nem todo animal vai precisar de um resgate. Isso é difícil também, essa decisão, né? Por isso que é importante ter essa equipe treinada, essa equipe com fluxo de decisões a ser tomado. Quando existe um animal que está em possibilidade de locomoção, com lesão aparente, animal evidentemente em sofrimento, sem condições de fugir ou de se deslocar daquele local, sem dúvida nenhuma, o resgate é necessário. Então, a intervenção de contenção desse animal e de transporte, retirada daquele local é necessária. Mas, algumas vezes, esse animal só está fugindo daquela área que está sendo incendiada, daquela área que está com problema de fogo. Então, se esse animal está com boa locomoção, sem lesão aparente, existe uma área, um local em que ele pode fugir com segurança, esse animal muitas vezes só precisa ser conduzido, só precisa ser afugentado para uma área melhor, e não necessariamente contido. Porque a gente sabe que animais silvestres, diferente dos domésticos, depois a Rebeca vai contar para a gente, eles são muito sensíveis ao manejo. Toda vez que a gente captura esses animais, faz a contenção, para eles vão morrer. Eles estão sendo predados, exatamente, acabam sendo predados. Então, eles acham que tem que fugir, e muitas vezes o sistema fisiológico deles sofre com impactos até irreversíveis, justamente pelo estresse de captura. Então, esse animal só precisa ser capturado se, de fato, ele tem lesões graves aparentes, ele está em impossibilidade de locomoção, ou então ele, de fato, não tem nenhuma outra área para poder fugir. Apesar de ele não ter lesões, apesar de ele estar relativamente bem de saúde, ele não tem para onde ser deslocado, ser afugentado. Aí sim, existe a necessidade de captura e translocação desse animal ou encaminhamento para um centro de triagem. Você trouxe com clareza aqui, né? Temos então uma chave de decisão, né, para estabelecer, né, as situações que demandam essa necessidade, né, de resgate, né, e todo esse direcionamento aí que você vem nos detalhando aqui desde o início da aula. Nesse sentido, que vale trazer aqui o olhar de como funcionará essa rede, né, de resgate de animais silvestres. A rede de resgate, ela foi pensada na união de todos esses centros de triagem e essas entidades que conversamos que são responsáveis pelo resgate, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Ambiental, agentes municipais e os agentes estaduais envolvidos. Então, um grupo de mensagem, atualmente de WhatsApp, foi construído, foi montado para que haja a comunicação imediata entre essas equipes. Então, numa situação de incêndio, um policial ambiental, por exemplo, que estiver naquela condição junto com o Corpo de Bombeiros, localizou um animal com necessidade de remoção, de primeiros cuidados, ele vai chamar naquele grupo para falar, olha, estou com um animal, um lobo-guará, por exemplo, vitimado, aqui na área de Ribeirão Preto, precisando de atendimento imediato. O CETRAS de Ribeirão Preto está nesse grupo e vai responder, olha, eu posso receber imediatamente, tragam assim que possível, já estou preparando toda a infraestrutura para receber esse animal e fazer o primeiro atendimento. Então, a comunicação por esses aplicativos de mensagem é o que atualmente entendemos que é a melhor forma de comunicação e mais rápida, mais eficiente, para que todos estejam simultaneamente sabendo de tudo que está sendo acordado, tudo que está envolvido e para onde esse animal pode ser encaminhado. Muitas vezes, assim como eu falei,
é possível mandar um vídeo, por exemplo, de um animal, de uma situação, para saber se aquele bicho vai precisar de um primeiro socorro ali mesmo, sem interferência de um médico veterinário, como, por exemplo, baixar a temperatura daquele animal, oferecer um pouco de hidratação, se ele tiver condições de tomar essa água, tiver com as vias respiratórias e a via oral desobstruída, se é possível fazer isso. Então, o vídeo pode ser mandado também para os veterinários que estão ali dentro do grupo do centro de triagem, que podem orientar também a imediata condução daquele caso. Perfeito, Liliane, né? Sempre importante, né? É um grande desafio, né? Nas grandes ocorrências, né? Que a gente possa ter justamente, né? Os papéis bem desempenhados, que a gente não bata a cabeça, né? Então, muito importante esse olhar de, né, ter uma organização prévia, né? A Operação São Paulo Sem Fogo vem trabalhando firme nesse sentido, né? De poder né, trazer um melhor cenário de troca de informações e de referências, né, e que previamente os papéis possam ser muito bem estabelecidos, com os fluxos ajustados, né? Então, esse exemplo aqui que você trouxe, né, de como integrar, né, essas instituições vai bem ao encontro dessa necessidade, né, porque no momento ali de uma ocorrência que tem distintas vertentes com necessidade de atuação ao mesmo tempo, quanto mais bem organizado a gente estiver previamente, né, mais chance a gente tem de poder dar o suporte e estabelecer essas ações de resposta, né? Então, no contexto, né, das situações que envolvem o resgate aí, de fauna, né, quais seriam os pontos principais que devem ser considerados? Acho que é um outro ponto importante aqui para a gente trazer para quem nos ouve. Isso, é importante que as equipes que vão participar do resgate de fauna silvestre, elas tenham o treinamento adequado para fazer a captura, mas que também tenham instrumentos, caixas de transporte à disposição, ganchos, luvas de raspa, toalhas, água, né, potável para poder oferecer para esses animais. Então, são coisas que parecem simples, mas às vezes numa emergência ali, faltou uma coisa ou outra e fica muito difícil capturar esse animal. Um pulsar, então as equipes precisam já ter ali elencado todos os itens que elas vão utilizar, que serão necessários para a captura e para a remoção desse animal, e saber e seguir essa chave de decisão, né, de avaliar se aquele animal precisa de fato ser resgatado, só se ele precisa ser afugentado, se precisa ser resgatado, comunicar o grupo, e nesse grupo decidir para qual local, quais os primeiros socorros, se houverem naquele momento, e qual local vai receber esse animal. Acho que o Bruno, se quiser complementar alguma coisa sobre essas etapas, Bruno, você lembra de alguma coisa? Eu acho que é importante também, primeiro, a captura de dados, além do animal em si, né? Então, assim, se possível, capturar a foto com georreferenciamento é importante depois, talvez uma possível reintrodução desse animal, lógico, quando todos os problemas forem mitigados. Se essa equipe que for fazer o resgate tiver um veterinário envolvido, é legal que já esteja ali pronto também uma maleta de emergência, porque decidiu-se que esse animal tem que ser resgatado, não dá para ser afugentado. Ele está com lesões expostas, como a Liliane disse. Será que não é interessante você já fazer uma analgesia desse animal no trajeto até o centro de triagem, uma fluidoterapia um pouco mais intensiva? Então, acho que depende muito da equipe que for trabalhar, mas se caso tenha uma equipe veterinária já envolvida no processo do resgate, e lembrar também que esse veterinário precisa ser treinado para estar lá, né? Acho que tem assim todo o impulso da classe em querer ajudar, mas esperar o chamamento da ajuda, porque muitas vezes acaba atrapalhando mais também, por mais que nós tenhamos uma formação técnica por trás, assim. Então, se tiver essa equipe com um médico veterinário, que tenha alguns fármacos essenciais para essa primeira abordagem no local também, além de toda a estrutura periférica para fazer isso acontecer. Né, Liliane quer complementar, mas acho que vale aqui fazer esse gancho, né, que no contexto dessas etapas do resgate, né,
né? Que mais a gente pode trazer, né? Quais são as melhores técnicas, né? As situações que envolvem aí primeiros socorros, vocês já trouxeram um pouco disso, mas talvez valha aqui trazer alguns exemplos ou situações em que isso acontece. A gente sempre pensa que para um animal queimado, que sofreu queimadura, o primeiro providência é baixar a temperatura desse animal. Então, a gente tem que pensar em baixar a temperatura, ou seja, cessar aquelas lesões por fogo. Isso pode acontecer desde água em temperatura ambiente, ou um pouco mais fria, pode, dependendo do caso, só sombra já é suficiente, afastar do calor do fogo, molhar algumas vezes o animal, não necessariamente cabeça, né, por causa das vias respiratórias, isso muitas vezes é suficiente. Como o Bruno comentou, a analgesia, o controle de dor é muito importante. Então, se existir nessa equipe de resgate um médico veterinário, ele já pode fazer o controle de dor. Alguns animais vão estar, apesar de feridos, ainda muito ativos. Então, algumas vezes vão ter que ser sedados também. Então, seria necessário que esses animais, que esse médico veterinário pudesse fazer a sedação para transporte, para contenção desse animal. Dependendo do grupo envolvido, então, se é uma serpente, a gente pode pensar no uso de ganchos, se é um tatu, um pequeno mamífero, um pulsar, se é um animal que é possível conduzir já dentro da caixa, através de anteparos, também é possível. Uma ave, às vezes só uma toalha ou as luvas já é possível para fazer a contenção. Então, são vários artifícios, vários métodos que podem ser utilizados para poder resgatar esse animal. O Bruno falou de uma coisa interessante, que é a necessidade de coleta de dados. Tão importante quanto o resgate do animal é a coleta de dados. Então, se a pessoa que está ali envolvida, ela não sabe exatamente qual é a espécie, uma foto ajuda muito, porque a foto vai determinar a localização, vai determinar a espécie, o tipo de lesão que ela está aparentando, né? A condição ali aproximada do animal, se ele está em decúbito, se ele está ativo, se ele está tentando fugir, porque depois essas informações vão ser planificadas numa tabela online, para que todos esses envolvidos na rede tenham acesso, para saber aonde esse animal foi capturado, para onde ele foi levado, qual a espécie, qual a condução do processo de reabilitação, se esse animal sobreviveu com sequelas, ou sem sequelas, ou se veio a óbito, e depois para a decisão de destinação. Então, toda essa coleta de dados, ela é de extrema importância para que a gente possa o tempo todo fazer realinhamento de ações. Se vários animais estão sendo resgatados de um mesmo local, muito provavelmente vai ser preciso realinhar mais equipes nesse local, ou mais combate ao incêndio nessa área. Ou então, se esses animais são mais mamíferos, mais aves. Então, várias conduções, mesmo essas estratégias de combate ao incêndio, podem ser, essa tabela vai poder, essa coleta de dados vai poder orientar essa tomada de decisões. Isso vai ser bastante importante também. Perfeito, isso envolvendo aí o cenário, né, de monitoramento dos resgates, né, e desses encaminhamentos, né, que levam dentro da chave de decisão, nas situações em que couber, né, a destinação aí adequada, né, na sequência. Já caminhando aqui para o fim dos pontos aqui de abordagem relacionados aos impactos na fauna silvestre, né? Eu vou trazer aqui um ponto que e nas áreas, nessas ocorrências, né? O que pode ser feito para minimizar os danos com a fauna, né? Então, no local onde se deu essas ocorrências, né? Muitas vezes a fauna não foi impactada diretamente pelo fogo, mas ela pode ter, né? E terá um impacto depois indireto, né? Relacionado ao prejuízo que a gente tem nesses habitats aí impactados pelo fogo, né? O que a gente tem aí de protocolo e de referências para minimizar esses danos à fauna que não foi diretamente impactada pelo fogo, mas que precisa, né, manter ali as suas condições no seu habitat, né? Então, eu trouxe aqui uma breve apresentação com algumas fotos, né, para a gente entender melhor como que fica a situação de uma área que já sofreu o impacto do fogo. Então, cenas como essas, apesar de lamentáveis, vão ser as cenas reais que a gente vai encontrar no local. Então, muito animal que já foi queimado, corpos d'água que antes eram
deslumbrantes, ou já estão bem mais secos, mas a gente tem que trabalhar com essa realidade, não dá para a gente mudar muita coisa. Então, como a gente consegue diminuir os danos dessas áreas e tentar trazer aqueles animais que estão lá ainda, que não precisaram ser resgatados, que foram afugentados, para começar a reabitar esses locais de uma forma com intervenções humanas, óbvio, e lembrando sempre que muitas vezes o desejável não vai ser o disponível, a gente vai ter que adaptar sempre à realidade do local. Então, frutas, alimentos que não fazem parte da dieta natural desses animais vão ter que ser, no primeiro momento, ofertados para que a gente consiga fazer com que eles estabeleçam ali os hábitos mais próximos do natural possível para conseguir se manter naquela região. Então, como nesse jacaré à esquerda, pode ver que o animal já está bem debilitado. Será que não é interessante, talvez, translocar esse animal para um local onde ainda tem um corpo d'água um pouco maior, mas sem a necessidade, talvez, de passar por um centro de triagem, a gente consiga fazer todo esse manejo in situ mesmo, depender da compra de alimentos que vão estar disponível numa cidade mais próxima, porque muitas vezes até a área produtiva dessas cidades foram impactadas pelo fogo. Então, o que a gente consegue comprar? Consegue essas frutas que não fazem parte da dieta habitual do animal, mas que vai suprir por um tempo o mais reduzido possível as necessidades nutricionais dele, até que, se tem uma nova revegetação do local, ele consiga se alimentar de outras formas mais naturais. Então, a gente pode adaptar tanto estruturas de locais que já existem para fazer a oferta desses alimentos, lembrando que esses animais foram afugentados, eles não estão mais naquele habitat natural deles, eles estão ocupando outras áreas naquele local do fogo. Então, essas estruturas que já existem, provavelmente elas estarão desocupadas se for um local, por exemplo, que tem ali alguma atividade turística. Essa atividade turística vai estar embaixo, então essas infraestruturas estarão vazias. Será que a gente não consegue adaptar para fazer a alimentação desses animais? Na foto da direita, a gente utiliza a ração de animais domésticos. Então, por exemplo, ração para cavalo, com uma alimentação um pouco mais emergencial de antas, que funcionam, são animais fisiologicamente ali muito parecidos. Para esse primeiro momento, a gente conseguir recuperar o máximo possível da sanidade desse animal. Então, a gente tem que sempre procurar alternativas de adaptação. É um momento emergencial. Então, o que a gente consegue fazer com as ferramentas que a gente tem, que chega mais próximo ali do natural, que garanta um conforto para esses animais. Então, em áreas que assim, o fogo já está controlado, ofertar esses alimentos nessas áreas e deixar o alimento e ver se ele foi consumido por tais espécies, fazer essas poças d'água, que são popularmente chamadas de barreiros, né? Que vai servir ali de um uso mútuo entre diferentes espécies em diferentes partes do dia. Então, animais mais diurnos, animais de hábitos mais crepusculares, animais noturnos vão se usufruir de um mesmo local, e para a gente conseguir tentar restabelecer o mais rápido possível a readequação desse animal no ambiente. Então, eu acho que é isso, a gente tentar adaptar com o que a gente tem disponível na hora, o mais próximo do natural possível. Não, muito bom, ótimo, Bruno, né? Eu agradeço aqui, Liliane e o Bruno, pelas ricas referências técnicas e orientações que vocês nos trouxeram aqui sobre os incêndios florestais, né? E os protocolos existentes, né, de maneira geral, envolvendo aí animais silvestres. Nós vamos agora migrar, né, para os animais domésticos, né, especificamente cães e gatos, né? Mas vamos voltar na sequência dessa abordagem específica também, para que vocês possam trazer considerações finais, assim como o momento aí de encerramento da aula, né? Então, Rebeca, vou te pedir aqui para nos trazer referências, né, sobre esse contexto todo do resgate de cães e gatos em incêndios florestais. E vamos começar, então, com uma pergunta bem nesse contexto, que é o que fazer, né?
quando a gente vislumbrar aí um cão ou um gato ferido no contexto do fogo, né, de um incêndio florestal. A gente sabe que os animais silvestres estão mais diretamente impactados quando a gente tem esse tipo de ocorrência, mas, como eu citei, vou reforçar, no contexto de mudanças climáticas, de severidade do clima, de maior intensidade e de maior, um período maior, né, de estiagem e de incêndios florestais a cada ano, né? A gente sabe que a fauna doméstica também pode ter alguns impactos, né? O fogo tem chegado a algumas situações de fogo desastroso no perímetro urbano, né? Então, importantíssimo a gente trazer aí, para quem nos acompanha, essas referências do que fazer, né, quando se encontrarem um cão ou um gato ferido. É uma ótima pergunta, Rafael, porque diferente dos animais silvestres, normalmente os cães e gatos estão habituados com o contato humano e provavelmente não vão nem repelir a ajuda de uma pessoa, de um voluntário ou um socorrista. Mas é muito importante, primeiro, manter a calma, né, a pessoa que for prestar esse socorro, e observar. Se for uma área que ainda há perímetro de fogo, né, se é dentro da ocorrência em si, a indicação é a mesma, de buscar o corpo de bombeiros ou a autoridade que estiver atendendo aquela ocorrência, para a pessoa não colocar a própria vida em risco. Mas caso, o que é mais comum, que esses animais que estão um pouco mais acostumados com o contato humano, se aproximem ou da área urbana, né, fujam dessa área de fogo e você encontra o animal nessa situação. Então, sendo assim, manter a calma e se aproximar desse animal com bastante cuidado, porque ele pode estar assustado, ser bastante reativo ou agressivo, ou ainda tentar fugir. Então, se aproxime com cuidado, vocalizando com sensibilidade ali para não assustar o animal e observar quais os sinais que ele está apresentando, né? Se ele tem ferimentos, lesões externas aparentes, queimaduras, né? Ou se ele está demonstrando dificuldade de respirar, ou qualquer outro sinal de sofrimento, para você fazer uma primeira avaliação se precisa de atendimento veterinário imediato, né? Para a segurança do socorrista ou da pessoa do voluntário que for cuidar desse animal, é importante buscar contê-lo com coleira, guia, né? Ou coleira, pode ser usado uma focinheira, caso o animal esteja agressivo, assustado, para você evitar mordidas. O cambão também é muito útil nessas situações, que você consegue imobilizar o animal e é seguro para ele e para quem está atendendo. Ou pulsar também, principalmente no caso de gatos, né, dos felinos, que também ajuda bastante a conter a fuga. Legal, Rebeca. Nesse sentido, né, nesse contexto, como a gente identifica se o estado do animal é grave? Bom, é observando primeiro o animal, né? Você vai verificar se ele tem queimaduras na pele, se ele tem lesões expostas, se ele tá, como que ele tá? Tá alerta? Tá conseguindo se movimentar? Ou ele tá com dificuldade, tá prostrado, tá em decúbito, né? E não consegue nem ficar em pé. Também tem que ter bastante atenção com os sinais de inalação de fumaça, que é a principal ocorrência para cães e gatos, né? É mais difícil você encontrar cães e gatos que tenham sido queimados mesmo na ocorrência do fogo. É mais comum que você encontre os animais que tenham sofrido e tenham sido expostos à fumaça e inalado. Então, eles vão apresentar tosse, chiado no peito, né, na respiração, vão ter uma respiração ofegante, rápida. Normalmente, mucosas vão estar irritadas, então na área dos olhos, né, vão estar com vermelhidão, vão estar irritadas. E às vezes eles podem ter os sinais neurológicos, que é a fraqueza, desorientação, o andar mais trôpego, né, em tropeços. Essa é uma primeira avaliação que precisa fazer para ver qual que é o estado de gravidade do animal. Às vezes o animal, você encontra ele já inconsciente ou com lesões muito graves, né? Nesse caso, é o transporte imediato para o veterinário. No caso dos animais que ainda têm alguma reação, ainda conseguem andar, aí você vai observar como é que estão essas ou queimadura, como é que estão os sinais de lesões nele. Muito bem, Rebeca. E nessa linha, né, de levá-lo, né, para o atendimento veterinário, quais são as referências e as orientações para estabilizar esse animal antes de fazer, né, de levá-lo então para esse atendimento veterinário?
por favor. Sim, é importante você fazer essa primeira avaliação para saber se o animal vai precisar ser estabilizado antes, né? Então, no caso de os sintomas aparentes de inalação de fumaça, tem que tentar deslocar esse animal para um local arejado primeiro, né, para que ele consiga respirar um ar puro, longe da fumaça, e buscar oferecer água se ele estiver conseguindo beber, tá? Então, pequenas quantidades de água para ele também não tomar água demais, às vezes causar um engasgo, né? Ter algum problema nesse sentido. Então, umas pequenas quantidades de água. Sendo um cachorro grande, por exemplo, você pode oferecer ali 200 ml, um copo de água para ele tomar no momento. Se forem animais pequenininhos, de 50 em 50 ml para ver se ele bebe, né? E aquilo já vai hidratar as vias aéreas dele e já vai melhorar um pouco a respiração. Para esse momento do transporte, também é bom avaliar, é importante avaliar como é que estão as queimaduras se o animal tiver apresentado. Então, são queimaduras leves ou são graves? Se for uma queimadura leve, a pele vai estar avermelhada, mas você não vai ter bolhas ou lesões graves ali. Quando há uma queimadura mais grave, você vai ter até os pelos do animal chamuscados, se ele se encontrou no meio da ocorrência do incêndio. Então, ele provavelmente vai ter o pelo chamuscado, vai ter feridas mais graves, né, com bolhas, com a pele escurecida, e ele também vai demonstrar dor intensa, porque a queimadura, né, é uma dor muito grande, e vai ter dificuldade de respirar, até de se locomover. Então, o cuidado imediato primeiro, faça a contenção do animal para poder estabilizar ele, então seja com coleira, com guia, até com o uso da focinheira, para você evitar mordida, né, evitar que a situação se agrave. E aí depois você pode lavar com delicadeza essas áreas que tiverem queimadura, né, a hora que estiver afetada, com água fria ou com soro fisiológico, durante alguns minutos também, né, porque às vezes tem sujeira, detrito, até cinzas depois, né, do incêndio, então você pode lavar a área da queimadura, não aplique nenhum medicamento, não aplique gelo também, que pode até piorar a situação, e pode cobrir essa lesão com um pano limpo e úmido, mas sem pressionar. Só cobrir para proteger e para fechar ali a lesão. Manter o animal sob observação e reparar, né, porque ele pode entrar em estado de hipotermia. É um pouco paradoxal, né, que um animal vítima de incêndio possa ocorrer isso, mas é a chamada hipotermia por choque, ela pode acontecer. Então, observar se o animal está gelado, né, tentar de alguma forma tocar nele, tocar principalmente na ponta de orelha, no rosto, que você vai conseguir perceber se ele está muito gelado. E se for o caso, manter esse animal num espaço que dê para ele deitar numa coberta, né, num local aquecido e restabelecer a temperatura. Sempre oferecendo pequenas quantidades de água para ver se ele consegue tomar água. Então, dessa forma, você vai ter estabilizado o animal, vai ter conseguido atuar ali na queimadura. E às vezes nem tem queimaduras, foi só a inalação de fumaça, mas mesmo assim é importante a visita no veterinário, porque os sinais de inalação de fumaça podem aparecer depois de 24 até 72 horas da ocorrência. Então, aparentemente, o animal está bem, mas ele vai ter complicações dali a algumas horas. Então, ainda assim, ele precisa da visita no veterinário. Se tiver numa situação de improviso, você pode, duas pessoas, né, improvisarem uma maca de pano resistente para poder colocar o cão em cima, caso ele não esteja conseguindo se movimentar, ou o cão ou o gato, né? Se for o caso que ele ainda consegue se movimentar, então acomodar bem o animal no veículo e levar ele para o atendimento veterinário o mais rápido possível, tá? A gente tem até locais para indicar para esse atendimento. Isso, você quer fazer uma menção a esses locais agora ou... Eu acho que a gente pode já agora, mostrar, né, os locais para que a população, os nossos espectadores possam saber aonde levar quando é um cão ou um gato, tá? Ótimo. Então, o Estado, através da CEMIL, mantém o programa Meu Pet, né, que é um programa que visa a construção de estabelecimentos veterinários para atendimento gratuito de cães e gatos. Tem as clínicas, que são estabelecimentos de grande porte,
com serviços mais completos, né? Inclusive com centro cirúrgico para atendimento de emergências também. E temos os consultórios veterinários do Pet Container, que, para o caso de atendimento de animais vítimas de incêndio, consegue prestar um primeiro atendimento muito bem, estabilizar o animal, se for o caso, já tratar o animal ali, porque às vezes não precisa, né, de cirurgia ou de um atendimento mais complexo. Então, a gente tem esses dois tipos de infraestrutura para atendimento dos animais. Aqui a gente tem algumas fotos, né, para mostrar, então, a capacidade de atendimento de uma clínica veterinária. Ela tem um porte grande, então consegue atender até 40 animais por dia. Com certeza, numa área que tenha tido incêndio, se tiver ocorrência com muitos animais domésticos, eles podem ser levados nesse local, que vai ter a capacidade de prestar atendimento. Tem, inclusive, exames laboratoriais, exames de imagem, uma área de internação, se o animal precisar ficar, principalmente em oxigênio-terapia, né, que é muito importante para recuperar os animais que inalaram fumaça. E aqui é o Pet Container, que é uma infraestrutura menor, mas que também consegue fazer exames laboratoriais e prestar esse primeiro atendimento para os animais, tá? Eu trouxe aqui também os endereços das unidades, que eu vou passar em cada tela, que aí o espectador pode, inclusive, printar e ver qual que é mais próximo na sua região, tá? A gente tem os consultórios veterinários aqui. Então, muito bem. Lembrando também que esse material vai ficar disponível, né, para acesso de todos, mas legal que aqui a gente já faz uma passagem aí pelos locais, né, disponíveis dentro desse contexto do programa Meu Pet, né, Rebeca? Isso, é legal que a gente disponibilize, que fica fácil o acesso para todo mundo, mas aqui também estão os endereços, aqui por último são os das clínicas veterinárias, né, que estão essas infraestruturas de maior porte. Ribeirão Preto e Sorocaba está em fase final da obra, logo nos próximos dias aí deve estar em funcionamento já também, já vão poder prestar esse tipo de atendimento. Então hoje o estado tem 5 clínicas veterinárias que são geridas pelos municípios, então a gestão é municipal, o estado ele investe nessa infraestrutura, constrói e equipa toda a clínica e os consultórios, e depois o município faz a gestão da unidade. E são 5 clínicas veterinárias e 45 dos consultórios veterinários, viu? Muito bem, Rebeca. Legal que você nos trouxe aqui todo esse cenário da infraestrutura existente, né, para esse atendimento, né, de cães e gatos, né, de maneira geral, e também no que se refere aí ao impacto relacionado ao fogo. E também te agradecer por todas essas referências que você nos trouxe, né, do que fazer ao encontrar, né, um cão e um gato ferido pelo incêndio, né, identificar se é um caso grave, né, que vai demandar sim um atendimento veterinário, e também importantíssimo todo esse contexto, né, de como fazer, né, como estabilizar um animal doméstico, né, para fazer esse devido encaminhamento aí para atendimento veterinário. A gente já está aqui caminhando para o momento final da nossa aula, mas como eu adiantei, eu vou voltar para a Liliane e para o Bruno, para que vocês fiquem à vontade para trazer alguma mensagem, alguma orientação ou alguma referência, né, com relação aí ao que envolve os animais silvestres nesse contexto de impacto, que a gente sabe que é bastante importante esse tipo de impacto, né, quando a gente tem essas ocorrências desastrosas, né, a gente tem pautado de forma categórica, né, os incêndios florestais são uma tipologia de desastre, né, do grupo climatológico, né, do subgrupo da seca, e sempre importante, né, a gente trazer todas essas referências, e hoje, né, trazendo aqui esse importante olhar para a fauna silvestre e doméstica. Por favor, peço para que vocês tragam aqui algo nesse momento final aqui para os nossos espectadores, por favor. Rafael, eu queria agradecer muito o convite, né, que a gente possa explicar e instruir todos aqueles que forem assistir a esse vídeo, reforçando a nossa mensagem de que pessoas não treinadas, comuns, não se aproximem de animais machucados em incêndio ou fora de incêndios, né, de animais silvestres. Isso é muito perigoso para o animal e para as pessoas. Sempre acionar os órgãos públicos envolvidos, Polícia Ambiental, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, agentes municipais, estaduais. Em rodovias, os SOS das rodovias estão preparados para isso. E deixar que também eu esqueci de falar, mas que a gente preparou uma chave de tomada de decisões também para esses envolvidos, né? Para os policiais, para os agentes públicos
no geral, essa tomada de decisões que a gente falou, como num resuminho, né? O que fazer, como avaliar a situação, o que fazer quando se depara com uma situação de animal silvestre vitimado. Obrigada. Não, eu só queria, acho que a Liliane falou tudo, só queria agradecer novamente o espaço aqui, por mostrar, falando assim do CETRAS, um pedacinho do nosso trabalho, né, do que a gente desenvolve lá, e que tem outras oportunidades da gente mostrar mais e mais assuntos relacionados à fauna silvestre, não só a fauna silvestre nesses ambientes, mas também na fauna silvestre nos ambientes mais antropizados, que fazem parte aí da coexistência humano-fauna mesmo. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado pelo convite. Muito bom, Bruno, e igualmente, né, peço para a Rebeca aqui que nos traga aí alguma consideração final, alguma mensagem aí importante para a gente transmitir aqui para o nosso público. Por favor. Também quero agradecer pelo convite e oportunidade de falar desse tema. Normalmente ele é mais discutido em relação à fauna silvestre, mas eu acho importante conscientizar as pessoas e os gestores municipais e as entidades de proteção animal em relação ao resgate de cães e gatos nessas situações, porque também ocorrem. E acho que em reforço com o que a Liliane falou, é que mesmo que sejam cães e gatos, né, animais que a gente está mais acostumado no convívio no dia a dia, tem que ter muito cuidado para se aproximar em situações de incêndio florestais. Tem que avaliar a pessoa, né, o socorrista, o voluntário, ele tem que avaliar se ele pode mesmo se aproximar daquele animal, se ele não oferece um perigo, porque acho que a cadeia de comando concorda com isso, que em primeiro lugar está a segurança da pessoa, para que ela possa justamente continuar prestando esse trabalho voluntário, continuar fazendo os atendimentos. Então, ainda que sejam cães e gatos, avalie bem antes de prestar esse atendimento para ver se você não está colocando a sua própria vida em risco, né? Acho que é a mensagem mais importante que a gente pode trazer aí hoje. Obrigada, viu? Não, muito bem, Rebeca. Eu gostaria aqui de parabenizar, né, vocês, né, Liliane, Bruno, Rebeca, pelo brilhante trabalho que vem sendo feito, né, no âmbito da CEMIL, né, na gestão, né, da fauna silvestre, na gestão, né, da fauna doméstica no território paulista, e agradecer, né, por essas ricas informações que, sem dúvida, que nossas alunas e alunos vão sair dessa aula aí com um repertório ainda maior, né, de referências e já de orientações de como proceder nessas situações, né? Isso é importantíssimo, né? Às vezes a gente fica um pouco repetitivo em algumas questões, mas quando a gente trata de incêndios florestais, está claro que a gente precisa marcar posição, precisa bater naquela tecla continuamente para que a gente possa disseminar cada vez mais o ideário que está relacionado às distintas vertentes aí do que envolve os incêndios, né? De todos os impactos, né? Das suas distintas repercussões, né? Os impactos ambientais, socioeconômicos, né? Aqui hoje especialmente trazendo esse olhar da fauna. Então, muito obrigado. E é isso. Dessa forma, terminamos aqui mais uma aula do curso de prevenção e combate a incêndios florestais. Muito obrigado.